Olá, galera querida. Vou ajustar aqui. Muito bem, cafezinho para nós. Meus meninos, hoje eu vou fazer uma aula de sistema respiratório, parte 2. Agora vamos aprofundar um pouco, beleza? Para quem vai fazer o NB, para quem vai fazer o UniRV, beleza? Para quem vai fazer a UFO. Então, nesse momento, nós vamos aumentar o nível da nossa aula de fisiologia na parte de respiratório. É a segunda aula, beleza? Depois eu vou gravar uma terceira, para a gente aprofundar um pouco mais em outra parte da respiração. Tudo bem? Então vamos que vamos. Muito bem, amigos. Vamos nessa. Bom, começando o nosso programa, aqui, o que eu separei para vocês. Então, vamos lá. Me colocar aqui no cantinho, né? E vamos ampliar aqui a imagem. Isso. Presta atenção. Por onde eu vou iniciar o nosso trabalho de hoje? Força! Foco! Vamos lá. Aqui, eu tenho os brônquios. Aqui, ó. Essa parte aqui corresponde aos brônquios. Aí eu tenho o brônquio segmentar, eu tenho o brônquio segmentar maior e tenho o brônquio segmentar menor. Curiosidade. Nos brônquios, olha para mim, aqui nos brônquios, você tem os anéis cartilaginosos para não colabar os brônquios. Agora, olha que massa o entendimento. Aqui embaixo, você tem os bronquíolos. Nos bronquíolos, curiosidade, não tem anéis cartilaginosos, ok? Não tem anéis cartilaginosos. Marcou isso aí? Perfeito. Agora é importante não esquecer dessa sequência. Aqui nós temos o bronquíolo terminal, nós temos o bronquíolo respiratório, beleza? Bronquíolo respiratório. Depois do bronquíolo respiratório, aqui, ó, na transição, não está aparecendo aqui, ó. São os ductos alveolares. Ductos alveolares. Aí depois dos ductos alveolares, vem sáculos alveolares e alvéolos. Grava essa sequência. Bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ductos alveolares, ductos são canais, sáculos alveolares e alvéolos. Grava essa sequência. Eu já vi uma questão de vestibular pedindo essa sequência. Tudo bem? Beleza. Aí o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa região aqui, ó, e ampliei a imagem para você ver, ó. Bronquíolo respiratório, primeira ordem. Bronquíolo respiratório, segunda ordem, terceira ordem. Aí depois vem, ó, ductos alveolares, beleza? Aí vem sacos alveolares e os alvéolos. Nós temos 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. É uma informação bacana, pouco provável de ser explorada no vestibular, mas é bom de saber. Então, cada alvéolo nosso tem, em média, essa quantidade aí que você acabou de ver, né, de alvéolos em cada pulmão.
são 280 bilhões de capilares. O que é importante você saber? Que os nossos alvéolos são altamente capilarizados, vascularizados. Beleza? Muito bem. Vamos para frente. Bom, agora eu vou lá nos alvéolos. Lá nos alvéolos, quais são as células que eu já falei, mas agora eu vou aprofundar. Tudo bem? Então, aqui está o meu alvéolo. Olha para cá, ó. Aqui está o meu alvéolo, a parede interna do alvéolo. Aqui eu tenho uma célula chamada de pneumócito tipo 1. Pneumócito tipo 1. Também é chamada de célula epitelial de revestimento. Ok? Reveste a parede interna do alvéolo. Bacana? Muito bem. Aí eu tenho essa outra aqui, ó, de cor azul. Beleza? Essa bonitona, maior, destacada. Pneumócito tipo 2. É essa que produz o líquido sulfactante para quebrar a tensão superficial da água e fazer o pulmão abrir. Esse líquido sulfactante nós produzimos durante toda a vida. É ele que faz o pulmãozinho do bebê abrir, para ele respirar. Tá ok? Muito bem. E temos aqui, ó, os macrófagos alveolares. Muito bem, ó. Objetivo: fagocitar a impureza, a poeira que cai no pulmão, nos alvéolos. Aquela poeira que consegue passar por todas as barreiras respiratórias. Fechou aqui 3 tipos de células. Aqui, ó, na divisão, ó, da corrente sanguínea, eu tenho aqui o monócito. Mas aqui já não é dentro dos alvéolos. Está próximo, mas não é dentro dos alvéolos. Fechou? Beleza? Vamos mais. Agora presta atenção. O ar entra nos alvéolos, passa para a corrente sanguínea, o oxigênio. Beleza? O gás carbônico sai de dentro da corrente sanguínea, passa para os alvéolos. É uma difusão. Bacana? Uma difusão simples. Agora presta atenção, amigos. O que é importante você não esquecer? Olha para cá. Aqui dentro, ó. Tá vendo aqui onde está minha seta? Vamos pegar a minha caneta. Vamos lá. Peguei a caneta. Não peguei? Ei, caneta. Uai, não quer vir não, a menina. Aqui, ó. Aqui dentro, aqui, tá vendo? Nessa região aqui de vermelho, aqui é dentro do alvéolo. Dentro do alvéolo, ó, eu tenho líquido sulfactante aqui para quebrar a tensão superficial da água. Tudo isso para facilitar, né, a passagem dos gases. Beleza? Muito bem. Agora presta atenção aqui, ó, o oxigênio, o O2, vou colocar ele aqui. Vamos. O O2, ele vai passar daqui para cá, ó. Olha para onde que ele quer ir, ó. Ele quer vir para a hemácia, ó. Aqui é o eritrócito, é a hemácia. Tudo bem? Eritrócito é a hemácia. Beleza. Mas para o oxigênio passar para a hemácia, ele vai ter que entrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma membrana. Aqui, ó, a membrana aqui, ó, o epitélio alveolar. Que epitélio alveolar é esse, gente? É uma célula aqui, ó, um tecido epitelial. Que epitélio alveolar é esse, gente? É o pneumócito 1. Então, eu vou ter que passar pela membrana aqui, ó. Aí depois, ó, como é tecido epitelial, aqui eu tenho a membrana basal do tecido epitelial e do outro lado eu tenho a membrana basal do vaso sanguíneo, para depois cair no vaso sanguíneo. Tá vendo aqui, ó? Nesse meio aqui são 2 membranas basais fundidas.
Você tá tudo bem? Membrana basal, aqui, ó. Aquela membrana, aqui está o tecido. Em cima, o tecido fica em cima da membrana. Então, eu tenho aqui dentro do alvéolo, ó, o pneumócito é a minha mão aqui, tá vendo? Ó? E essa outra mão deitada é a membrana basal. Tudo bem? Agora eu vou entrar no vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo também tem uma membrana basal. E aqui tem as células do endotélio do vaso sanguíneo. Então eu tenho que passar pela célula pneumócito 1, pela membrana basal do alvéolo. Aí eu vou entrar na membrana basal do vaso sanguíneo, eu vou passar pelo endotélio do vaso sanguíneo, aí eu chego aqui, ó, no plasma e vou me deslocar para a hemácia. Então existe uma barreira que o gás tem que passar, tá vendo? Olha lá, ó. Principal local de trocas gasosas por difusão é aqui que ocorre a hematose, ok? Ó, alvéolo, septo alveolar e rede capilar. Isso aqui é uma membrana respiratória, tudo bem? Olha aí, ó, a espessura varia de 0 a 2 a 0,3 nanômetro, né? Na verdade, seria micrômetro de espessura, ok? E essa superfície, a área dela, é de 50 a 100 metros quadrados de área de superfície. Beleza? É a área de superfície de trocas gasosas. Mas não pode esquecer, a pressão do oxigênio tem que ser suficiente para fazer ele atravessar essa barreira até chegar no eritrócito. Ficou claro isso? Vou repetir. A pressão de difusão do oxigênio tem que ser forte o suficiente para fazer ele atravessar a barreira. Beleza? E o CO2 aqui, ó, o CO2 ali, ó. O CO2 está lá na hemácia, ou está aqui no plasma. Aí, ó, a mesma coisa, a pressão do CO2 tem que ser forte o suficiente para fazer ele transpor a barreira e vir para o alvéolo. Aqui está a seta, ó. Tanto o oxigênio passa, quanto o gás carbônico volta. E a pressão dos dois tem que ser suficiente para fazer essa troca, para fazer essa hematose. Ok, galera? Tranquilos? Captou? Vamos para frente. Vou apagar aqui os meus iscos. Vamos para frente. Agora, olha aí, ó. Agora, olha aí, ó. Para que a nossa respiração aconteça, existem alguns músculos responsáveis para isso. Beleza ou não? Muito bem, ó. Ó, a renovação constante do ar alveolar, o ar que entra, o ar que sai, é assegurada pelos movimentos do tórax. A contração muscular que ocorre nessa região dos músculos realiza um trabalho chamado de trabalho respiratório. Muito bem. Aí presta atenção, para que isso aconteça, os músculos, né, apresentam uma determinada característica, a característica dos músculos respiratórios. Bom, os músculos respiratórios aí, ó, eles fazem parte do músculo, né, esquelético estriado. Músculo esquelético estriado, beleza? Muito bem. Segundo, alta resistência à fadiga e alta capacidade oxidativa. Beleza? Muito bem. Agora o tanto que é interessante, ó. Elevado fluxo sanguíneo. Você viu lá atrás que tinha muito capilar sanguíneo? Beleza? 280 bilhões de capilares. Aí, ó. Elevada densidade capilar. Por um lado é muito bom, né? O fluxo sanguíneo é muito alto e intenso. Isso ajuda na hematose, aumenta a capacidade de trocas. Ok? Tudo bem? Bacana. Agora preste atenção. O controle do sistema respiratório, é feito pelo sistema nervoso central, pelo bulbo.
Tudo bem? Sistema nervoso central, pelo bulbo. E também é feito, o controle também é feito pelo sistema nervoso periférico autônomo, simpático e parasimpático. Não esqueça, simpático e parasimpático. Tudo bem? Beleza? O simpático estimula a contração, o aumento da frequência cardiorrespiratória. E o parasimpático estabiliza. Beleza? Muito bom. Então vamos para frente. Quais são esses músculos? Aí, meninos, é importante você recordar. O movimento respiratório, ele é formado por dois movimentos. O movimento inspiratório, que o ar vai entrar. Aí, para fazer o movimento inspiratório, esse movimento, você vai trabalhar com os músculos inspiratórios. Aí eu destaquei dois músculos inspiratórios. Os músculos inspiratórios primários. Aí entra o diafragma, o transverso, né? Tá aqui embaixo. O diafragma aqui, ó. Beleza? Separa o tórax do abdômen. E os intercostais externos. Galera, muita atenção, a gente está aprofundando. É muito comum falar, os músculos da respiração são diafragma e intercostais. Aí, ó, é um conceito simplório. Tem que especificar. O músculo da inspiração é diafragma e intercostais externos, porque tem intercostais internos. E o intercostais internos, ele é o músculo da expiração. Grava isso. Beleza? E os músculos inspiratórios secundários, o que vai fazer? O que vai fazer que as costelas vão abrir, vão subir, vão descer para aumentar o volume torácico. Aí eu tenho aqui, ó, tá vendo esses três músculos aqui, ó? Na verdade, aqui 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Aqui você tem o escaleno, beleza? Aqui, ó. Aqui do lado você tem o esternocleidomastóide. Aqui, ó, na região do peito, você tem o peitoral maior. Você tem o trapézio, o elevador da espinha e o abdominal. Beleza? Esse abdominal aqui também vai trabalhar na inspiração. Na expiração. Tudo bem? Então são músculos o quê? Secundários. O escaleno, o esternocleidomastóide, o peitoral maior, são os que normalmente nós mais falamos. Beleza? Muito bem, queridos. Então, ó, músculos da inspiração. Ok? Beleza? Muito bem. Agora olha aqui, ó. Vamos mostrar o músculo da expiração. Mas antes de partir para a expiração, galera, presta atenção. O movimento inspiratório é um movimento ativo. Olha aí, ó. A inspiração é um processo eminentemente ativo. Você vai gastar energia para fazer. O músculo contraiu. O músculo contraiu. Agora eu vou falar da expiração. Presta atenção, hein? Olha a expiração. Primeiro, músculos expiratórios intercostais internos e os abdominais. Beleza? Aí olha o tanto que é interessante. Quando você expira, o processo é passivo durante a respiração básica ou basal. Então olha lá, ó. Inspirei, expirei, foi passivo. Eu não gastei energia. A expiração é o relaxamento. Não gastei energia. Agora olha a diferença. Se você forçar a expiração, veja bem, ó, se você forçar a expiração, aí a musculatura será ativada. Aí o processo deixa de ser básico, viu aí? Ele deixa de ser básico. E aí ele passa a ser ativo. Aí eu vou ter que estimular alguns músculos. Tudo bem? Eu vou ter que estimular alguns músculos. Viu? Aí o tanto que é interessante, presta atenção.
Na inspiração e na expiração básica, veja bem, você cria um volume de ar de mais ou menos 500 ml. Durante a sua respiração normal, para quem é adulto e para quem não é esportista, porque o esportista pode movimentar mais ar. Então, para quem é adulto não esportista, a sua respiração normal, o processo inspiratório faz movimentar 500 ml de ar. Beleza? Mas você tem uma média de 1.300 ml de ar residual expiratório, que é aquele ar que você vai buscar aqui, normal, normal. Tá entrando e saindo mais ou menos 500 ml de ar, beleza? Agora eu vou forçar, se eu forçar, inspirei, nesse momento em que eu forço, eu posso colocar 3.000 ml de ar para dentro. Agora eu vou forçar a saída. Eu posso forçar 1.300 ml de ar para sair. Então, quando eu forço para entrar, entra mais. Quando eu forço para sair, sai menos. Mas a minha capacidade aumenta. Beleza? Agora eu vou mostrar isso para vocês e eu acho que você vai fixar melhor o que eu falei agora. Tudo bem? O que basta nesse momento? Inspirou, é ativo. Movimentou o músculo. Expirou, relaxou, é passivo. Se eu forcei a expiração, aí deixou de ser passivo, passou a ser ativo. Gravou? Para frente. Agora presta atenção. O movimento de ar depende da capacidade elástica do nosso pulmão e das membranas que envolvem o pulmão. Beleza? A membrana que envolve o pulmão, ela é uma membrana dupla, chamada de pleura. Então aí nós temos aí, um balão preenchido com líquido e um balão preenchido com ar. Esse balão preenchido com líquido, beleza? Está aí, ou representa a nossa membrana pleural. A pleura que envolve o pulmão chama-se pleura visceral. A pleura que envolve a cavidade torácica interna chama-se pleura, olha lá, chama-se pleura parietal. Aqui para você, A pleura que envolve o pulmão é a pleura visceral, ok? E a pleura que envolve a parede torácica interna chama-se pleura parietal. Ok? Volta aqui comigo. Muito bem. Então, aqui eu tenho a pleura parietal externa e tenho a pleura visceral interna. E entre as duas pleuras tem um líquido pleural. Qual o objetivo? Vem aqui comigo. Está vendo a minha mão? A minha mão é a pleura visceral. E a outra mão aqui, essa aqui, a pleura parietal. Entre as duas tem o líquido pleural, entre as duas. Para que esse líquido? Quando você estiver respirando, o pulmão vai fazer isso aqui, Olha o pulmão aqui, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Esse movimento do pulmão, ele gera atrito. Esse líquido pleural serve para diminuir o atrito entre as duas pleuras, a pleura visceral e a pleura parietal. Beleza? Muito bem, queridos? Bom, então agora eu vou dar mais um toque à frente. Aí eu estou mostrando as duas pleuras para você entender. Ok? Então você entendeu, a pleura visceral envolve o pulmão, a pleura parietal envolve a cavidade. E entre as duas tem um líquido e tem uma pressão, que agora nós vamos falar dessa pressão. Então vamos lá. Aqui agora, nesse momento, eu vou me ater a uma parte da física para você entender a dinâmica da entrada e da saída do ar. A entrada e a saída do ar do pulmão envolve leis físicas. Beleza? Muito bem. Então, presta atenção. Quando o ar
quando o ar entra nos alvéolos, grava isso. Por que que o ar entrou nos alvéolos? Aqui minha seta, caneta, olha lá. Quando o ar entra, olha os gases. Estou colocando o oxigênio aqui, mas não é só oxigênio, viu, galera? Aí entra nitrogênio, entra CO2, entra oxigênio, mas eu estou, nesse momento, dando ênfase no oxigênio, que é o mais importante para nós, tudo bem? Quando o O2 entra, por que que ele está entrando? Olha aqui para mim, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é pressão, vou grifar, ó. Pressão alveolar. A pressão lá nos alvéolos. Por que que o oxigênio está entrando? Ó? Porque a pressão alveolar, ela é o quê? Olha esse sinal, é menor do que a pressão atmosférica. Aí você lembra? A pressão do O2 na atmosfera, 160 milímetros de mercúrio, no nível do mar. Muito bem, ó. Aí o oxigênio sai do meio, ó. A pressão parcial do oxigênio, 160 milímetros de mercúrio. Aí ela chegou no alvéolo. Quando ela chega no alvéolo, ela chega a 104. Tá vendo aqui, ó? Então ela deslocou de 160 para 104. Tá vendo aqui? Então, deslocamento por difusão. É assim que ocorre. Pressão maior para pressão menor. Beleza? Muito bem. Agora vamos pegar aqui, ó, no caso da expiração. Aí, ó, agora é o gás carbônico, hein? Aí, ó, a pressão alveolar do gás carbônico, ela é, olha o sinal, maior que a pressão atmosférica do gás carbônico. Então, o CO2, o gás carbônico, o CO2, agora ele vai sair por diferença de pressão. Tudo bem? Beleza? Aí, meninos, existe uma formulazinha aqui, ó, que eu vou mostrar a vocês, que ela não é difícil de entender. Presta atenção, aqui, ó, F. O que é o F? É o fluxo de ar. O fluxo de ar, o ar que entra e o ar que sai. O fluxo do ar é igual a pressão atmosférica menos a pressão alveolar dividido pela resistência. Então, o fluxo de ar que movimenta é diretamente proporcional à diferença das duas pressões e inversamente proporcional à resistência. Tudo bem? Então, olha o tanto que é interessante, ó. Grava isso aqui, ó. Inversamente proporcional à resistência. Beleza? Tranquilos? Bom, por que eu quero te mostrar isso aqui, ó? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Vamos fazer uma análise aqui, ó. A resistência, ela depende do raio do seu pulmão na hora da respiração, ou do raio do alvéolo. Vamos dar um passo aqui pra gente. Olha lá. Olha lá. Vamos fazer uma análise aqui para você entender. Nesse momento, a resistência do pulmão, eu vou colocar um outro elemento aqui envolvendo o processo da resistência. Vamos pegar aqui o líquido surfactante, surfactante pulmonar. O líquido surfactante, você já aprendeu, ele é sintetizado pelo pneumócito 2, eu falei lá atrás. Ele é composto por fosfolipídios, proteínas e íons, questão da UNIRV, beleza? E ele previne a atelestasia. Ele vai prevenir o colabamento do pulmão, ele não vai deixar o pulmão colabar. Tudo bem? Com isso, ele vai aumentar a complacência pulmonar, que é o volume, que é o fluxo de ar. E ele vai também diminuir o trabalho respiratório, ele vai facilitar a entrada do ar. Ele vai diminuir a resistência. Diminuir a resistência. Então, eu vou pegar um pulmão aqui, vou analisar 2 pulmões. Aqui o pulmão, ó. Nesse pulmão aqui, o raio dele, a resistência é 2. Tudo bem? Aqui a resistência é 1. Aqui, ó, o raio é 2. Aqui o raio é 1. Então, aqui, ó, o pulmão está maior. Beleza? Aí vamos analisar a pressão. Vamos analisar a pressão com o raio, beleza?
e com a presença do surfactante. Então, aqui, ó, criei uma formulazinha química, certo? Uma formulazinha química, é mais estudado na química, mas também pode ser estudado na física. Então, vamos analisar aqui, ó. A pressão de fluxo de ar é igual a 2T, calma lá que você vai entender, 2T pelo raio. O que é o P? É a pressão. E o que é o T? É a tensão provocada pelo surfactante. Beleza? É a tensão provocada pelo surfactante. Muito bem, olha bem, hein? Olha lá. E o R é a resistência, é o raio. Muito bem, então dá uma olhada, quanto que é o raio aqui? Olha o raio. O raio aqui é 2, aqui ficou menor, ó. Quanto que é o raio aqui? 1. Então dá uma olhada, ó. A pressão, a tensão aqui, ó. Toda vez que eu tiver que calcular a pressão, toda vez que eu tiver que calcular a pressão do fluxo do ar, eu preciso que o autor me dê a resistência, me dê o raio. E eu preciso que ele me dê a tensão. Senão não tem como eu calcular. Beleza? Então são dados que ele vai me dar. Então, tudo bem, olha ali, ó. Ele me deu que o raio é 2 e a tensão é 3. Então, ó, daqui para cá, o que mudou? A tensão não muda, muda o raio. Tudo bem? Então, olha lá. Joguei na fórmula, 2T dividido pelo R. Olha lá, quanto que foi a tensão? 3. Então, olha lá, ó, peguei a fórmula, ó, 2 vezes 3. Beleza? Joga lá para mim, substitui lá. Então, olha como é que fica aqui agora, ó. Nesse momento, você tem aqui, ó. Nesse momento, você tem aqui, ó. 2 vezes, quanto que é a tensão? 3. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Então, nesse momento aqui, ó, a pressão, ela é de 3 milímetros de mercúrio. Muito bem, agora presta atenção. Nesse momento, o raio diminuiu. Ó. Quando o raio diminui, nesse momento aqui, ó, quando o raio diminui, olha o que acontece. A pressão vai aumentar. A tensão é a mesma. Ó. O raio saiu de 2 para 1. Então, olha lá, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 1, 6. Então, toda vez que o raio do alvéolo diminuir, a pressão vai aumentar. Então, olha o tanto que é interessante. Quando você inspira, a sua cavidade torácica, ela vai aumentar. O volume dos alvéolos aumenta. A pressão lá embaixo vai diminuir. Por isso que o ar entra. Agora, quando você expira, aí o que ocorreu lá embaixo? O volume torácico diminuiu. O volume do alvéolo diminuiu. Aí a pressão aumentou. Aí o ar sai. Pela diferença de pressão. Então, quando for calcular a pressão lá no pulmão, tem que levar em consideração o raio do alvéolo, a resistência do alvéolo, beleza? E tem que levar em consideração a tensão do surfactante. Ok? Beleza, queridos? Mais um passo à frente. Vou apagar. Galera, a fisiologia não é para todos. Tem que focar, irmão, senão não saca. Beleza? Beleza? Muito bem. Vamos nessa. Agora vamos analisar a sua capacidade e o seu volume pulmonar. Muito bem. Galera, isso aqui foi uma questão da Unicamp. Questão da Unicamp. Duas coisas eu vou analisar, hein? Capacidade. A sua capacidade, ela é íntima. Beleza? A capacidade, ela é pessoal. E o volume pulmonar, ele é pessoal.
Tudo bem? Só que o volume e a capacidade que eu vou analisar é o padrão. Um adulto, olha lá, um homem adulto não esportista. Porque o esportista, isso vai alterar. Beleza? Então, uma pessoa normal tem uma capacidade total de 6 litros. Beleza? De 6 litros. Ou 6.000 ml. Aqui, Poete, é a capacidade total. Sacou? Beleza. Agora, olha aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Olha aqui, ó. Saiu de 0, 1.200, 2.500, 3.000, 6.000. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o normal, ó. 2.500 a 3, 2.500 a 3, 2.500 a 3. Isso aqui chama-se volume corrente. Volume corrente é o que você respira em repouso. Normal. Você nem parou para pensar, tá vendo? Tá entrando 500 ml e saindo 500 ml. Na verdade, quando você inspira, tá entrando 500 ml e saindo 500 ml. Ó, tá entrando 500, mas não chega 500 no pulmão, hein? 150 ml fica preso. Chama-se volume morto. Ou volume morto. Fica preso no espaço morto. Não chega 500 ml no seu pulmão, nesse momento. Chega só 350 ml. Mas olha ali, ó, o volume corrente é de 500 ml, sem forçar. Agora, quando você força, olha bem, ó, sem forçar 500 ml. Muito bem? Agora, se eu forçar, dá uma olhada aqui, ó, de 3.000 a 6.000. É o volume de reserva inspiratório. Olha bem, volume de reserva inspiratório. Significa que se eu forçar a minha inspiração, no meu máximo, eu posso alcançar 3.000 ml. Se eu forçar, eu posso alcançar 3.000. Com mais 500, 3.500 ml. Tudo bem? Isso eu chamo de quê? Olha lá, 3.000 é o volume de reserva inspiratório. É aquele que eu posso alcançar quando eu inspiro. Tudo bem? Por que é 3.500? Porque eu tenho o volume corrente que é de 500, mais o volume de reserva que é de 3.000. Tudo bem? Então, a minha capacidade inspiratória seria de 3.500, que seria a soma do volume corrente mais a reserva. Ok? Agora vamos para a expiração. A minha reserva expiratória, olha lá, seria só de 1.300 ml. A minha reserva expiratória significa que o meu volume de reserva inspiratório, ele é maior do que o meu volume de reserva expiratório. Pode fazer o teste. A sua capacidade de inspirar vai ser muito maior que a capacidade de expirar, se você forçar. Sacou? Beleza? Muito bem. Agora presta atenção. Olha lá. Existe aqui embaixo, ó, 1.200 ml, o que eu chamo de volume residual. Então, existe o volume de reserva expiratório, que não é toda essa parte, ó, que seria 2.500 ml. Não seria essa. O meu volume de reserva expiratório só é aqui, ó, de 1.200 a 2.500. Então, vai dar 1.300 ml, o volume de reserva expiratório. Então, no meu pulmão fica um volume residual de 1.200 ml. Tudo bem? Que se eu for estimulado, por exemplo, no espirro, aí eu vou buscar essa reserva aqui, ó. Eu vou buscar a reserva, esse volume de reserva, e vou buscar isso aqui, ó, o resíduo do volume, ou volume residual. Aí, ó, é a capacidade residual funcional.
É o que você libera num processo de espirro. Ok? Beleza? Muito bem. Agora olha aqui, ó. A minha capacidade vital é o somatório entre o volume residual expiratório mais o volume residual inspiratório mais o volume corrente. Beleza? Tudo bem? Somei os três, é minha capacidade vital. Ou então, se eu somar o volume de reserva expiratório, mais a minha capacidade inspiratória também seria a minha capacidade vital. Galera, fica atento. Nesse momento, nós estudamos o quê? A capacidade e o volume. Duas coisas. Capacidade e o volume. Beleza? Tudo bem? Grava isso. Foi questão de vestibular, viu, meninos? Por isso eu recomendo você desenhar. Desenha, escreve, até você fixar. Olha, isso aqui já é um assunto que só os meninos esforçados conseguem fixar isso aqui. Grave isso aí, tá bom? Bom, agora eu vou caminhar para a finalização dessa parte. Eu vou mostrar aqui a mecânica da respiração. Então, presta atenção, nós falamos de duas pressões. Eu falei da pressão atmosférica, eu falei da pressão alveolar, lá nos alvéolos, e agora eu vou falar da terceira pressão. É uma pressão negativa, chama pressão intrapleural. Lembra do líquido que fica entre as pleuras? Aqui a pleura visceral, aqui a pleura. Qual que é o nome daquela pleura? Hã? Fala para mim o nome daquela pleura. Fala. É a pleura. Fala para mim o nome dessa pleura. Fala para mim o nome dessa pleura. Muito bem, queridos. Acertou aí quem falou em pleura parietal. Então você tem a pleura visceral e você tem a pleura parietal. Tudo bem? Agora preste atenção. Nesse momento, essa terceira pressão aqui, ó, você já vai fixá-la. Ela é uma pressão de menos 3 milímetros de mercúrio. Galera, deixa eu fazer esse comentário com vocês. Ó, uma pessoa normal, saudável, a mecânica da ventilação pulmonar depende de quê? Ó? A interação entre o pulmão e a parede torácica. Essa pressão intrapleural, ela vai manter o pulmão aqui, ó, normal, esticado, funcional. Muita atenção. Por que que essa pressão aqui, ela é negativa, menos 3 milímetros de mercúrio? Presta atenção. Esse líquido aqui, ó, é uma linfa. Olha aqui, ó. Presta atenção. Fatores responsáveis pela pressão negativa do líquido intrapleural. O crescimento diferencial do tórax e pulmão, crescimento diferencial do tórax e do pulmão durante a inspiração e a expiração. Segundo, o bombeamento contínuo do líquido intrapleural para os vasos linfáticos. Aqui embaixo no pulmão tem pequenos orifícios. Então esse líquido intrapleural, ele é produzido constantemente. E é retirado por esses líquidos, é retirado por esses poros que ficam aqui embaixo. Então esse líquido, ele é constantemente o quê? Renovado. E a saída dele constantemente vai fazer com que essa pressão fique constantemente negativa, menos 3. Então, quando alguém, por algum motivo, entope os orifícios de retirada desse líquido, aí eu vou ter um problema. Por quê? Porque aí a pressão aqui, ó, ela vai aumentar. Aí o indivíduo vai começar a drenar líquido para dentro do pulmão. Ó, o cara tendo líquido no pulmão. Ó. Viu aí?
Então, esses orifícios vão fazer com que esse líquido seja sempre renovado, beleza? E esse líquido sempre renovado mantém essa pressão sempre negativa. Agora, preste atenção nessa seta aí, ó, que você está vendo, ó. Existe uma força puxando o pulmão para dentro. O pulmão, ó, o pulmão aqui, tá vendo aqui? O pulmão está aberto, ó, mas tem uma força querendo fechar o pulmão. Quem que não deixa essa força fechar o pulmão? Essa pressão negativa aqui, ó, essa pressão intrapleural, grava ela. O que que mantém o pulmão aberto, galera? A pressão negativa intrapleural. Ela puxa o pulmão para fora, tá vendo a seta aqui, ó? Ela puxa o pulmão para dentro da cavidade. Ela mantém o pulmão aberto. Beleza ou não? Muito bem, queridos. Se esse rompimento for, se esse equilíbrio for rompido, por exemplo, o cara teve um acidente, quebrou a costela furou o pulmão. O cara levou uma facada no pulmão. Aí, ó, vai ocorrer o pneumotórax. O que é o pneumotórax? A quebra do equilíbrio. Olha aqui, ó, a facada. Eu coloquei o pulmão normal, tá vendo? A pressão intrapleural puxando o pulmão para fora. Para fora, galera, deixa eu explicar melhor. Presta atenção, ó. A pressão intrapleural está puxando o pulmão para fora. Para fora em que sentido? Para o rumo das costelas. E a pressão alveolar está puxando o pulmão para dentro. Então, olha lá, está puxando o pulmão para dentro, a outra puxa o pulmão para fora. Beleza? Você entendeu o que é para dentro e o que é para fora agora? Tudo bem? Beleza. Aí, olha aqui, ó. O cara levou a facada. Olha onde que foi a facada. Ela perfurou, olha aqui, ó. Perfurou a pleura parietal. Perfeito? Aí, olha aqui agora. Fez um buraquinho e a pressão intrapleural sai por aqui, ó. Beleza? Ela não estava negativa, agora ela vai ficar o quê? Positiva. Aí ela vai igualar a pressão atmosférica com a pressão intrapleural. Beleza? Aí, ó, a pressão intrapleural fica igual à pressão atmosférica. Aí olha o que acontece com o pulmão do menino. Ele vai colabar, fechar, contrair, reprimir. Ó. Ele entra em colapso. Se a gente não atuar rápido, vai matar o menino por insuficiência respiratória. Beleza? Queridos, ficamos por aqui no pneumotórax. Eu vou gravar mais uma aula de sistema respiratório para a gente fechar com chave de ouro. Beijos e abraços. Valeu, galera!